Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sou o Cleiton Calisto, especialista de portfólio aqui da Santander Asset. E este é o Minutos a Fundo, o seu podcast sobre investimentos. No Minutos a Fundo, nós tratamos sobre economia, investimentos e como pensa o gestor, aquele que toma as decisões de investimentos da Santander Asset. Para este episódio, nós temos uma convidada especial, a Giovanna Sensini, Head de Produtos aqui da Santander Asset. Ela vai falar para a gente sobre a implementação da norma nova da CVM, a 175, e principalmente as mudanças para os nossos investidores. Você já sabe, para não perder nenhum episódio, basta ativar o sininho no Spotify. Quando o episódio novo for ao ar, você vai ser avisado em primeira mão. Também se inscreva no nosso canal no YouTube. O Santander tem um canal com informações exclusivas diariamente. É fácil, prático e rápido. Pessoal, como eu falei, temos uma convidada especial hoje, Giovanna Sensini, Head aqui da Santander Asset, da parte de produtos. Ela cuida de toda a equipe de produtos da Santander Asset. Está conosco há bastante tempo, né, Giovanna? Alguns anos já aqui na Asset. Pela primeira vez ela vem falar conosco aqui sobre produtos e principalmente a gente vai conversar com a Giovanna aqui sobre a implementação da norma 175 da CVM. A norma 175 da CVM é uma norma nova que está sendo introduzida agora no mercado financeiro e ela traz mudanças relevantes para a gente, investidor aqui de fundos de investimentos. Por isso, temos a honra de ter a Giovanna aqui conosco hoje no podcast. Gi, obrigado, bem-vinda ao podcast. Bom dia a todos. Obrigada, eu que agradeço pelo convite, Cleiton. Acho que é um prazer estar aqui conversando com vocês, especialmente sobre esse tema que é tão importante para a nossa indústria de fundos de investimento. Tá bom, boa, Gi, obrigado. Vou começar com a pergunta básica, né? O que é a resolução 175, né? Bom, acho que a gente pode falar de uma forma mais geral. A resolução 175 é a norma, né, que regula os fundos de investimento, na verdade que define as regras de funcionamento dos fundos de investimento. Ela foi publicada no final de 2022, então agora está completando 2 anos, né, da publicação da norma pela CVM. Nós estamos no final de 24. Exatamente. O podcast é atemporal, por isso que eu faço isso. Exato, então faz 2 anos que a norma foi publicada pela CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, né, o órgão regulador dos fundos de investimento. É o xerife do mercado, né, que a gente brinca, né? Exatamente. Mas foi um processo, né, bastante interessante na medida em que a CVM escutou muito o mercado, né? Então essa norma ficou em audiência pública, que a gente chama, né, que é o momento que o mercado todo tem oportunidade de comentar, de fazer sugestões. E como vocês fizeram essas sugestões, esses comentários? Vocês iam em reuniões na Ambima, isso, né? Isso, exatamente. Então a Ambima, que é o autorregulador, né, tá do mercado de fundos, então ali tem todos os representantes do mercado, gestores, os administradores. Bancos, né, gestoras de bancos, gestoras independentes, são todas que estão lá, né, Todo mundo que participa do mercado, né? Então, a gente teve ali um período de discussões, né, vários grupos de trabalhos que foram formados, justamente para a gente avaliar as propostas que foram trazidas ali pela CVM, discuti-las, né, e fazer algumas sugestões, e várias delas foram acatadas, e justamente a CVM tem esse objetivo, né, de trazer o mercado para participar e para que a gente consiga trazer a melhor norma, a mais robusta, para o mercado aí de fundos, né? E acho que tem alguns pontos aqui que eu acho que é importante a gente destacar. Então, primeiro é a simplificação, né, que a resolução 175 traz para todo esse arcabouço regulatório de fundos. Então, ela reúne ali uma série de normas, se eu não me engano, são mais de 38 normas que foram reunidas, né, ou estão sendo reunidas na 175, né, e acho que com o grande objetivo aqui de unificar, né, então a gente vai ter uma norma, uma parte geral da norma, que ela vale para toda a indústria, para todos os tipos de fundos de investimento, e depois a gente tem uns anexos normativos, que eles chamam, né, que vai ditar especificamente né, vai falar sobre cada fundo especificamente. Então, por exemplo, aqui acho que o que mais toca né, nos fundos que tem mais, que os investidores têm mais familiaridade. Né? Então, são os FIFs, né, os fundos de investimento financeiro. Né, eles estão dispostos no anexo 1 da norma, né, que são os antigos fundos 555, que a gente chama aqui. Que a gente chama. No mercado, a resolução veio mudando ao longo dos anos, né? Essa é a maior de todas, né? A maior mudança é essa, né? Exato, acho que essa é uma mudança bastante
profunda, bem significativa, da norma. Né? A 555, né, que é a norma anterior, ela ficou vigente durante 10 anos, né, praticamente. Um pouco mais de 10 anos. Então, a 175, ela traz uma modernização, né, para a nossa indústria, tentando, assim, alinhar, né, o mercado brasileiro às melhores práticas internacionais, né, e a gente consegue, com isso, trazer algumas inovações e também transpor alguns obstáculos, né, para que a gente consiga potencializar o crescimento dessa indústria. Né? Não, então você tem bastante mudança ocorrendo então em toda a estruturação dos fundos, né? Exatamente. O que ela implementa basicamente assim nesse primeiro momento agora, né? Porque ela está sendo faseada, né? A gente tem isso também, né? Ela foi faseada, né? Não foi tudo de uma vez, né? A gente vem fazendo por partes, mesmo porque o legado que a gente tem de fundos, cada asset de banco, por exemplo, como nós aqui, são milhares de fundos, né? Não dá para a gente mudar da noite para o dia, né? Sim. Como que foi esse faseamento? O que a gente vai implementar agora, né? A gente está numa fase nova, né, dela agora, né? Tem uma implementação nova agora para acontecer, né? A 175, ela foi publicada, como eu comentei, no final de 2022. E ela teve o início de vigência, né? Ela começou a valer efetivamente em outubro de 2023. E como você comentou, essa implementação está acontecendo em fases, né? Então, a última delas, né, aconteceu agora no dia 1º de novembro. De 24. De 2024, desculpa. E foi a parte da segregação das taxas, né? Toda a parte de remuneração que a gente vai comentar um pouquinho aqui mais no detalhe. Tá bom. Então, agora a norma já está 100% implementada, né? Mas ela vale já para todos os fundos? Não, né? Então, obviamente, os fundos que estão sendo iniciados desde outubro de 2023 já estão adaptados, né, a essa primeira fase da norma. Tá bom. E os fundos que estão sendo abertos agora que foram abertos agora em novembro de 24, né, desde 1º de novembro de 2024, eles sim já estão 100% adaptados à nova norma. Tá Só bom. que a gente tem um estoque de fundos, né? Gigante, né? Então, fundos que foram abertos antes do início de vigência da norma, ou mesmo esses que foram abertos entre outubro de 23 e agora novembro de 24... A gente já tinha previsibilidade, só que não tinha ainda não estava 100% implementado, Verdade. exatamente. Então, a gente tem, todo o mercado tem até 30 de junho de 2025 para fazer todo esse processo de adaptação dos fundos e adequá-los a 100%, né, da resolução 175. Beleza. E acho que um ponto importante aqui também para dizer é que os investidores, né, como que eles ficam sabendo dessas mudanças? O que é o impacto? É isso que eu ia né? perguntar para você. O que é o impacto para o investidor? O que muda para o investidor de fato, né, Gi? Então, assim, acho que primeiro, né, dizer que conforme essas mudanças vão sendo implementadas, os investidores vão ser comunicados, né? Então, aqui, por exemplo, no Santander, esse é um processo que é o mesmo processo que a gente usa para as convocações de assembleia. As cartinhas de assembleia, exatamente. Né? Então, por meio desse processo, que geralmente é por e-mail, a gente vai comunicar os clientes conforme as adaptações vão acontecendo. Né? E acho que você comentou um ponto, né? O que muda, né? O que tem de alteração na norma para o nosso investidor. Impacto para o nosso investidor, exato. Né? E acho que aqui tem alguns pontos importantes. Vale a gente começar pela questão da segurança jurídica, né? Que esse é um dos pontos que foram trazidos com a 175. Então, pela nova legislação, né, existe agora a possibilidade da gente limitar a responsabilidade dos cotistas ao valor das suas aplicações. Né? Então, com isso, a gente impede, né, a CVM, na verdade, impede que os cotistas sejam obrigados a aportar novos recursos, né, no caso de uma perda superior ao valor do patrimônio do fundo. Né? Acho que esse é um ponto também que é um exemplo, na verdade, né, do alinhamento do mercado brasileiro às boas práticas internacionais. Então, esse é uma característica dos fundos lá fora, já da limitação de responsabilidade dos cotistas. Isso é bacana, porque poucos sabem, mas aqui no Brasil a gente teve uma criação de um hedge fund em 1997, e durante a crise da Rússia, os cotistas foram obrigados a aportar recursos superiores ao que eles tinham investido, porque o fundo estava alavancado, eles tiveram perdas superiores ao valor investido e foram chamados a colocar recursos. Isso com essa norma agora, com a 175, isso não existe mais, né? Ela está limitando a responsabilidade do cotista. Pode ter, mas ele vai ser informado. Isso, né? exatamente. Isso, né? Porque assim, primeiro que acho que essa é uma situação bastante de exceção. Assim né? Foi. Né? Uma alavancagem, uma coisa nessa linha, né? Exato. Poucos casos, né, aconteceram nesse sentido, mas temos agora o regulamento dos fundos, né, com a 175, ele vai ter que definir
a responsabilidade do cotista, que Tá pode certo. ser limitada, né, ao valor das suas cotas ou ilimitada. Né? Tá bom. Mas, no caso da responsabilidade ilimitada, o cliente vai ter que assinar um termo atestando ter conhecimento dessa característica, né? Tá bom. E acho que tem um outro ponto também que ajuda nesse processo, que o nome dos fundos agora, ele passa a ter que incluir esse termo responsabilidade limitada para aqueles fundos que tiverem essa característica. Então, isso ajuda, né, no momento que o cliente está contratando o produto, por exemplo, no seu aplicativo, ele consegue ver. Então, se tem a expressão responsabilidade limitada, ele sabe. Não, o ilimitado não vai ter menção no nome do fundo, tá né? Então, são só os de responsabilidade limitada que trazem essa expressão, facilitando ali a identificação do cliente em relação ao fundo que ele está aderindo. Tá bom. E acho que um ponto importante decorrente disso, né? Então, na medida que a CVM traz mais segurança para o investidor, ela também permite uma ampliação na assunção de riscos, né? Principalmente para o investidor de varejo. Então, a gente vê que a 175 ela também democratiza o acesso, né, aos produtos de investimento, exatamente. Né? Então, alguns produtos que estavam limitados àqueles investidores que têm mais experiência, mais conhecimento do mercado, agora eles vão estar disponíveis também para os investidores de varejo, ampliando as oportunidades de diversificação, né? O que é bastante importante. E acho que tem dentro desse tema de segurança, né? Acho que a gente pode mencionar também alguns avanços importantes, né? Que vieram com a 175, como, por exemplo, alguns novos mecanismos de gerenciamento de liquidez. Então, o que é isso, né? Então, são algumas formas que a CVM está trazendo para impedir que, em situações extremas de mercado, os fundos sejam fechados para resgate e os investidores sejam impedidos de acessar seus recursos, né? Então, assim, tem algumas formas, por exemplo, de limitar o resgate, mas não fechar totalmente o fundo para o acesso aos investidores. E também algumas formas de controle ali de nível de exposição a derivativos, a alavancagem, que apoiam muito nessa questão da segurança para o investidor. Então, você falou da segurança, né, de mudanças para o investidor também, e se pegou num ponto importante, né? A gente começou tratando da mudança para o investidor, mas para nós, a Asset também tem uma mudança, né? Principalmente da responsabilidade do gestor, né? Os papéis de responsabilidades do gestor e do administrador, né? Que são figuras importantes na gestão e administração dos fundos, né, Gi? Exato, exatamente. Então, essa limitação, né, essa possibilidade de limitar a responsabilidade dos cotistas, ela também veio para os prestadores de serviços dos fundos, né? E aí, falando mais especificamente do gestor e do administrador, e só dando um conceito mais macro para quem não está muito porque tem uma diferença, e todo mundo acha que é tudo administrador, né? Não é, exatamente. Né, Gi? Então, o gestor, né, é o prestador de serviço, é aquele que fica responsável pela implementação da estratégia de investimentos dos fundos, né? Então, quem vai comprar, vender os ativos. Exatamente. É os caras que vêm aqui toda hora fazer o podcast com a gente. Vem aqui conversar com você, exatamente. Exatamente. E aí a gente tem o administrador fiduciário, que de forma geral fica responsável pela manutenção dos fundos, né? Então, a 175, ela vem ali trazer um maior equilíbrio de responsabilidade e, mais do que isso, até acho que delimitar as responsabilidades entre o gestor e o administrador, né? Então, o gestor, ele ganha mais importância, né? Um papel com mais destaque nessa relação, né? E também assume mais funções. Na verdade, acho que na prática, a CVM ela vem formalizar algumas atividades que já eram desempenhadas pelo gestor, né? Então, por exemplo, hoje, a relação com os distribuidores, a relação comercial com os distribuidores dos fundos, né, já era feita pelo gestor, mas na prática, quem contratava o distribuidor era o administrador fiduciário. Agora, essa responsabilidade vem para o gestor, né? Então, o gestor e o administrador, eles passam a ser considerados como prestadores essenciais do fundo, né? E vão, em conjunto, fazer o registro, a constituição, a manutenção dos fundos de investimento e assumindo as responsabilidades, mas cada um dentro do seu foco de atuação, tá? Então, acho que essa também é uma mudança relevante aí mais na visão dos prestadores de serviço do fundo, tá? Tá bom, né? E eu vou voltar num outro tema que você trouxe na resposta anterior, da segurança, né? Você falou bastante da maior segurança, da história da responsabilidade limitada, né? Mas quais são as novidades aqui, né, para o investidor também em relação a isso, né? O que a gente tem de novidade aqui, Gi?
Sim, então acho que como eu comentei, né? Então, na medida em que a CVM traz mais segurança para o investidor, ela também está ampliando as possibilidades de acesso para esses clientes, né? Ampliando o leque de produtos, de ativos que esses clientes podem ter acesso. Eu acho que é legal aqui a gente dividir alguns exemplos, né? Então, acho que o primeiro deles são os fundos que podem investir até 100% no exterior. Né? Então, a indústria vem evoluindo bastante, né, em relação a esse tema de investimento no exterior, mas hoje esses fundos, até então, esses fundos estavam restritos aos investidores qualificados, né, que são aqueles que têm mais de um milhão de reais investidos no mercado. Com a 175, esses fundos podem passar a ser acessados também pelos investidores em geral, né, pelo público em geral, desde que ele atenda algumas condições específicas. Tá? E acho que esse é um tema que a gente ainda vai ver mais flexibilização por parte da CVM em breve. Tá? Então, estão tendo algumas conversas entre o mercado, a CVM e a Ambima, né, para que a CVM tenha ali mais acesso a informações e até mais segurança para conseguir flexibilizar ainda mais esses fundos para os investidores em geral. Comum é o investidor que não tem acima de 1 milhão. E qual que é o profissional que são 10 milhões, isso, né? Isso, exatamente. Profissional são 10 milhões. E tem mudança para os fundos de sustentabilidade, o ESG também, né? Tem investimento sustentável IS, né? Tem a sigla agora também. Exatamente, né? Então, os fundos ESG, então, dada a relevância até do tema, né? Então, a agenda de sustentabilidade, ela faz parte da nova norma de fundos, né? E a gente pode olhar aqui sob 2 ângulos diferentes, sob 2 aspectos. Primeiro, porque a CVM traz ali a possibilidade dos fundos alocarem em ativos ambientais, vamos dizer assim, né? Então, tem lá agora a previsão de alocação em créditos de carbono, em CBIOS. Então, essa é parte da agenda. E a outra é a definição de critérios, né, para classificação dos fundos de investimentos sustentáveis. E acho que a CVM aí tem o grande objetivo, né, de combater ali a utilização de termos, né, sustentáveis de forma a induzir o cliente a erro ou mesmo de forma enganosa, com o objetivo de atrair investidores para esse tipo de produto. Então, acho que o grande objetivo aqui é ajudar o investidor a identificar aqueles fundos que de fato tragam impactos positivos, né? Tanto nos aspectos sociais, ambientais e de governança corporativa. Então, a CVM, ela definiu 2 grupos de fundos, muito em linha com o que a própria Ambima já estava fazendo há algum tempo. Então, a gente tem aqueles fundos que podem ter na sua denominação, né, no seu nome, terminologias ou expressões vinculadas aos aspectos sociais, ambientais e de governança corporativa, como ESG, ASG, sustentável, ambiental. Né? Então, esses fundos, para terem essas expressões no nome, para poderem utilizar essas expressões no nome, eles precisam seguir alguns requisitos, né? Então, o regulamento tem que ter muito claro quais são os benefícios socioambientais que ele busca gerar e de que forma que a política de investimento do fundo vai apoiar no atingimento desses objetivos. Então, qual que é a metodologia que o gestor se utiliza para alcançar esses objetivos, né? E a forma, a periodicidade que o gestor vai divulgar relatórios, né, para mostrar os resultados obtidos. Dá mais transparência pro ESG, né? Porque então, hoje a gente é meio subjetivo em alguns momentos, né? Parece hoje, né? E às vezes tinham fundos que tinham essa expressão no nome, mas que realmente não tinham esse impacto, né? Social e ambiental. Até governança, história de governança, tudo, né? E a gente tem esse outro bloco de fundos, né? Que eles não têm o objetivo principal do impacto sustentável, mas eles integram os aspectos, né, ESG na sua política de gestão. Então, esses fundos, apesar deles não poderem utilizar, né, essas denominações no nome do fundo, nos materiais de publicidade, por exemplo, né, nos materiais publicitários, ele pode descrever que ele integra aspectos ESG, né, aspectos sociais ambientais claro. De governança corporativa no seu processo de investimento, tá? Então, essa é uma mudança que vem com a 175 e muito em linha do que a Ambima já vinha trabalhando há algum tempo no mercado. Tá? E você trazendo esses temas,
fica cada vez mais claro que foi construído, a gente brinca a 4 mãos, né? Não foi só o governo, Exato. através do xerife aí da CVM, que impôs, né, a norma e vamos lá, segue a norma que eu vou impor. Não, foi uma conversa de Ambima, claro, reunindo a gente, né, os assets, ouviu os dois lados, né? Ouviu o lado do regulador e ouviu o lado do administrador, do gestor, né? Ouviu as assets também. Isso é bom, né? Isso traz mais transparência para o mercado, né? E volta na segurança, né? Exato, e uma norma mais alinhada, né? Inclusive com a voz do próprio cliente, do próprio investidor, muitas vezes traduzidas pelo administrador, pelo gestor, pelo distribuidor que está participando dessas discussões, né? Então, ainda voltando para o tema da questão das maiores alternativas de investimento, né, para o cliente. Então, a gente também tem, além do fundo que investe 100% no exterior, né? A gente tem os produtos, por exemplo, os FDICs, né? Então os fundos de direitos creditórios, que também estavam restritos a qualificados, agora pode abrir para o investidor comum. Pode abrir para os investidores em geral, e também algumas flexibilizações que a CVM trouxe em relação a limites de alocação, né? Então, por exemplo, os fundos já podiam alocar nos chamados fundos estruturados, né? Os fundos imobiliários, os próprios FDICs, os FIPs, né? Os fundos de participação. Mas agora ela ampliou esses limites, né? Inclusive para os fundos de varejo. Então, aqui, acho que é só uma ressalva importante, né? Para fazer, que... mas, de qualquer forma, são produtos que têm uma maior complexidade, né? Então, é importante sempre que o cliente, né, ele esteja ali avaliando e tenha conhecimento dos riscos associados a esses produtos, né? E que na sua decisão de investimento ele avalie, né, os seus objetivos, seu horizonte de tempo e até o perfil de risco mesmo, para definir se aquele produto, né, que agora a CVM permite que ele acesse, está adequado para ele naquele momento, né? E em que participação ele vai fazer parte da sua carteira de investimento. A história do API, né? Lá, né? Exatamente. O perfil do investidor, tem que analisar. Auxilia o cliente nessa análise, na escolha dos produtos que ele vai alocar. Deixa eu te perguntar o negócio da transparência, né? Você falou bastante de segurança e a gente tem observado, né, a questão da transparência, né? Como que essa transparência se traduz para o cliente, né? Fica mais claro para ele em relação a custos operacionais, né, do fundo? Como que funciona isso, Gi? Essa questão da transparência também vem bem forte, né, na 175, tanto na visão de informações para os clientes, quanto na questão dos custos, né? E acho que a gente pode explorar um pouquinho mais esse tema. Então, o investidor agora, né, a partir da 175, ele vai conseguir identificar, né, analisar a remuneração de cada um dos prestadores de serviço do fundo de forma individualizada. Né? Ele vai ver cada categoria. Exato. Ele vê agora, então. Então, ele consegue ver qual que é a remuneração do gestor, a remuneração do distribuidor e do administrador fiduciário, né? Então, hoje, até então, né, o cliente ele consegue ver no regulamento ou mesmo nos materiais publicitários a taxa de administração do fundo. Aquela taxa máxima lá que aparece, isso, né? E que mais engloba o perfil, né? Todos os custos, né? Toda a remuneração de todos os prestadores de serviço. Agora, essa taxa de administração muda de nome, né? Então, ela muda para taxa global, né, que é a taxa que consolida da mesma forma. Ele continua vendo esse valor cheio lá também. Menos mal. Continua vendo o valor cheio, exatamente, né? Mas também ele consegue ver os valores individualizados. Né? Então, ele consegue ver, ele vai passar a ver 4 taxas. A taxa global, né, que consolida todos os custos, e a taxa individualizada do gestor, do administrador e do distribuidor. Tá? Isso pode ser feito de 2 formas, acho que é importante a gente falar aqui. Então, o gestor pode indicar essas taxas segregadas no regulamento do fundo, né? Ou então, ele pode utilizar de um documento anexo, vamos dizer assim, né? Um documento adicional, apartado ali só para falar disso, que vai se chamar sumário e que vai estar disponível no site do gestor. Bom. E como que o cliente vai acessar essa informação, né? Para os gestores que optarem seguir por esse caminho. No próprio regulamento, ele vai ter um link onde ele vai ser direcionado para esse sumário e aí ele consegue sim ver essas taxas individualizadas. Bom, e essa transparência, ela também se aplica aos fundos de previdência. Né? Então, agora, a remuneração das seguradoras, né, e das entidades abertas de previdência privada, que são ali os responsáveis pela constituição e manutenção dos planos de previdência,
também vai estar englobada na taxa global, Tá bom. né? E também vai poder ser verificada de forma individual, né, no sumário ou no próprio regulamento do fundo. Então, é mais uma forma de dar informação para o investidor sobre as taxas que são cobradas do fundo. Tá. Né? Tem bastante mudança. Acho que para esse nosso bate-papo, que a gente já está indo por uns 15, 20 minutos aqui, eu já estou vendo que tem bastante novidade. É uma mudança bem estrutural que a gente tá vendo no mercado. Pô, isso é ótimo. E tem uma mudança também significativa que é classes e subclasses de fundos, que agora muda também, né? Exato. Porque a gente tem uma estrutura agora mais robusta, que é a casca, né, que a gente fala, né? Explica pra gente como que funciona essa... O que é essa mudança de classe e subclasse? O que é isso, Gi? Só pra gente contextualizar esse ponto também, que eu acho relevante. Né? Legal. Essa é uma mudança bastante relevante, né, que vem com a 175, com a criação das estruturas de classes e subclasses. E, de novo, né, mais um alinhamento às práticas internacionais. Já é um modelo que é bastante utilizado nos Estados Unidos e na Europa. É isso que eu ia perguntar. A 175 ela foi inspirada em quem? Assim? Foi um mix, né? É tipo o SPB, o Sistema Brasileiro de Pagamentos, é isso? Então ela tem inspiração, né, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. A gente está tentando trazer aqui para o mercado brasileiro replicar essas melhores práticas. Né? Tá bom. E até facilita o investidor estrangeiro também a investir aqui com a gente, que já está familiarizado com essas outras regras, né? Uhum. E essa estrutura de subclasses, ela também tem um potencial, ela, né, traz uma potencial redução de custos para a estrutura como um todo e até em relação ao esforço operacional envolvido, né? Então, o que a gente passa até agora, né? É uma visão de um fundo, que a gente chama ali da estrutura guarda-chuva, um fundo casca, né, que vai consolidar uma ou mais classes, né, e cada classe ela pode ter uma ou diversas subclasses. Né? Tá bom. Né? E por que eu vou ter essas estruturas, né, de subclasse, por exemplo? Então, a subclasse, ela vai diferenciar ali o nível dos investidores, né? Então, a classe, ela consolida a carteira de investimentos. Né? Os ativos vão estar nessa classe. Exatamente. Os Boa. ativos estão no nível da classe. Tá bom. E os investidores estão no nível da subclasse. A subclasse vai investir na classe, todos terão acesso aos mesmos ativos que estão na parte de cima. É isso, então, eu né? tenho uma classe com a carteira de ativos e eu posso ter diversas subclasses que se diferenciam pelo quê? Isso. Pelo público-alvo, pelas condições de resgate, de movimentação do fundo. Legal. Ou pelos custos, pelas taxas. Claro. Né? Cliente que investe um valor superior paga uma taxa menor. A história que a gente já tem hoje. Exato. Ou eu tenho uma subclasse que vai estar disponível em um distribuidor e outra subclasse que vai estar disponível em outro distribuidor com bacana. essa diferenciação de remuneração também. Tá bom. Então, a estrutura de classe e subclasse, ela substitui o que a gente chama hoje de estrutura master feeder, né? Tá bom. Ou FI e FIC, né? Tá bom. Então, o cliente hoje acessa o FIC, né? Que, por sua vez, investe no FI, onde está essa carteira de ativos. Bacana. Né? Só que, de uma forma geral, então, a estrutura de classe e subclasse é bastante similar. Então, fazendo paralelo, né? O FI é a classe e o FIC, que é o fundo de cotas, a subclasse, mas ela tende a ser uma estrutura menos custosa. Não né? tem CNPJ, tem a estrutura do CNPJ, Isso. Que não tem, que tem, né? Muda isso também. Porque, assim, alguns custos, né, eles deixam de se aplicar no nível da subclasse e passam a se aplicar somente no nível da classe. Então, por exemplo, o que você citou, CNPJ, né? Uhum. Hoje um FIC tem CNPJ, a subclasse não tem precisa, né? CNPJ, né? Então, da mesma forma que uma classe pode ter diversas subclasses, um fundo, que é essa estrutura guarda-chuva, ele também pode ter diversas classes, né? Então, uma classe renda fixa, uma classe multimercado, uma classe cambial, né? Que é onde eu tenho efetivamente a política de investimento da estrutura. E tanto no nível do fundo quanto no nível da classe, aí sim você tem os CNPJs, né? E vem o conceito do patrimônio segregado, né? Que é um conceito bastante importante para trazer segurança jurídica para toda essa estrutura, que significa dizer que o que acontece em uma classe não impacta a outra classe, Bacana. mesmo compartilhando da mesma estrutura, estando debaixo do mesmo guarda-chuva, né? E isso traz uma mudança também para os documentos dos fundos, né? Tá bom. Na medida em que eu tenho essa estrutura de fundo, classe, subclasse, Uhum. hoje
o que a gente tem de documento é o regulamento, né, que consolida ali as informações dos prestadores de serviço, dos fatores de risco, da política de investimento, das regras de movimentação. E agora eu passo a ter um documento que pode ter até 3 partes, né? Então, a primeira delas, que trata do fundo, né, que a gente chama de, aí sim, do regulamento propriamente dito. Então, vai tratar das características que são comuns a toda a estrutura, né? Então, os prestadores de serviço, as despesas e os encargos que se aplicam a toda a estrutura. Tá bom. Depois eu tenho o anexo, né, correspondente à classe. Então, ele vai tratar do que diz respeito àquela classe e as subclasses que fazem parte daquela estrutura. Então, fala de política de investimento, se a responsabilidade do investidor é limitada ou ilimitada. E, por fim, a gente ainda pode ter os anexos, que aí sim eles vão tratar das subclasses especificamente e vão trazer público-alvo, regras de resgate, as próprias taxas, né, de administração, gestão e distribuição, né? E acho que para fechar esse tema, é só importante dizer que a estrutura ela sempre vai ter no mínimo 2 níveis. Eu sempre classe vou e subclasse? Ter fundo. Não, na verdade, eu tenho sempre o fundo e a classe. Tá. A subclasse, ela primeiro que ela é facultativa, né? Então, a norma traz a possibilidade dessa estrutura de subclasse, mas ela não é obrigatória. E, além disso, vai depender muito da necessidade que o gestor tem de diferenciar alguma dessas características, né? Público-alvo, remuneração, taxa, né? Etc. Se não tiver essa necessidade, eu vou parar ali no nível da classe, né? Tá, que é exatamente o que a gente está vivendo hoje. Como a estrutura de classe e subclasse entrou em vigor agora em outubro de 2024, ainda é muito recente. Tá. Então, ao longo dos próximos meses, a gente deve começar a ver o mercado a trazer essas novas estruturas, né? Mas o que o mercado está trabalhando hoje é com uma estrutura de classe única, né? Então, uma única classe sem subclasses. Tá. E aí, os cotistas estão alocados diretamente ali no nível da classe. Boa. Tá? Pessoal, a gente está chegando ao final do nosso podcast. Quero agradecer aqui a Giovana por ter vindo, ter aceitado o convite, ter vindo aqui dar essa aula. Obrigado, Gi. Foi uma aula, acho que aqui fica guardado o podcast para quem quiser ouvir mais para frente. Não tem vencimento esse podcast, porque aqui ficou uma aula mesmo. Acho que ficou bem claro, acho que para o investidor, para mim também aqui, que estou aqui como ouvinte aqui, né? Ficou muito claro a forma como você explicou. Obrigado pela forma didática. Eu que agradeço. E o preparo que você trouxe, o carinho com a gente. Eu que agradeço, espero ter conseguido esclarecer as dúvidas e fico à disposição. Obrigado, Gi. Pessoal, você que ficou com a gente até o final, quero agradecer vocês aqui por não nos assistir, por nos ouvir até o final. E lembrar, ative o sininho no Spotify. Assim que um episódio novo for ao ar, você vai ser avisado em primeira mão. Também tem o nosso canal no YouTube com informações diárias do Santander ali sobre investimentos, economia, finanças em geral. A gente sempre tem novidades no nosso canal no YouTube. E lembrar também, né, por fim, a gente está em outros tocadores também de áudio, né? Não só no Spotify, nós estamos em diversos tocadores aí de áudio também para vocês ouvirem o nosso podcast. Obrigado, pessoal. Até a próxima. A gente vai se falando. Tchau, tchau.